estranhos olhar para nós ou conversar connosco. Portanto, é mais frequente nos meninos. Das meninas estão habituadas a ir à casa de banho juntas e até conversam na casa de banho, se preciso for. Mas para os rapazes é um bocadinho mais complicado. Ainda assim, há inibição social também na mulher. E isto tem tudo a ver com o impacto emocional, porque nós já sabemos que o processo da micção também envolve o hipocampo e toda essa região pronto, que é mais complexa de gerir a este nível. E o próprio córtex pré-frontal, onde muitas emoções também são geradas. Portanto, quais são as vias centrais e periféricas? À frente sensorial temos somática e autónoma, não é? E exatamente igual ao esvaziamento, são as mesmas, só que no enchimento a parte parasimpática está desligada e no esvaziamento é a parte parasimpática que está ligada. Durante o teste, a influência central, não é? Consciente e subconsciente, pode desempenhar um papel de maior função um papel maior na função do esvaziamento, ou seja, habitualmente esta questão social e emocional não tem impacto na fase de enchimento, não tem por que ter. Tem mais impacto na função do esvaziamento, não é? A dificuldade de iniciar ou manter a micção. Porém, também pode acontecer da pessoa, se estiver emocionalmente perturbada, não é? A passar por alguma questão, ter fases de enchimento menores, portanto, ir mais vezes à casa de banho. O que é que nós precisamos, não é, para os princípios gerais, não é, para fazer então esta parte do estudo? O doente deve estar bem informado, o ambiente apropriado, isso é para todo o urodinâmico, não é, quer físico, quer emocional, não é? Portanto, não deve estar demasiado frio, mas também não deve estar muito quente, não é? A posição deve ser o menos desconfortável possível e em termos emocionais, é muito importante que seja respeitada a privacidade dentro do possível, portanto, sempre que o doente for urinar voluntariamente e tenha condições físicas, pronto, imagina que o doente consegue ficar sozinho, né, estar de pé, por exemplo, no caso do homem, deve ficar sozinho. Nós devemos estar próximos o bastante para o doente ter a segurança de que se precisar de ajuda pode chamar e próximos o bastante para nós termos a segurança de que se alguma coisa não estiver a correr tão bem no exame, nós podemos intervir, mas distantes o suficiente para respeitar alguma privacidade do doente. É também muito importante, e vocês podem achar que isto é um preciosismo e que não tem nada a ver, mas a fornecer uma bata ao doente, de forma a que ele possa se sentir mais coberto, mais tapado. É lógico que nós vamos ter que retirar a bata da parte genital na colocação dos catéteres e sempre que for necessário verificar alguma coisa, e o doente está alerta disso. Mas durante o exame não faz sentido nenhum ele estar numa situação, num exame invasivo, frágil e ainda por cima despido, não é? Mas isto não é assim tão estúpido, porque há laboratórios que não têm esta prática. Às vezes dão só um resguardo para a pessoa tapar a zona íntima ou põem um lençolinho. Não é a mesma coisa, não dá a mesma sensação de segurança. Quem já passou por algum exame mais invasivo, quem já passou para o lado do doente, consegue perceber aquilo que eu estou a dizer. Portanto, não esquecer que é um procedimento antisséptico e que a infecção do trato urinário, como resultado do estudo urodinâmico em si, deve ser evitada e não corrigida, ou seja, em teoria, 2% da população que faz este exame vai ter uma infecção urinária, quer tenha feito um antibiótico preventivo, que a gente chama de profilaxia, quer não tenha feito. Uma das principais razões é o facto de que quando se prescreve um antibiótico profilático não se está a fazer uma terapêutica dirigida, mas sim uma terapêutica de probabilidade, ou seja, a maior parte das infecções urinárias decorrentes destes estudos são desta estirpe, então é prescrito um antibiótico normalmente de largo espectro, que neste momento está a ter boa aceitação e baixa resistência naquele hospital, e espera-se que funcione, mas o doente pode infectar com uma bactéria que é resistente ou está fora do espectro daquele antibiótico. Portanto, não é uma terapêutica dirigida, é uma terapêutica sempre largo espectro, preventiva, profilática, que baseia-se na probabilidade. Vocês sabem que existem infecções hospitalares, nós a essas infecções chamamos infecções nosocomiais. São agentes e colonizações que existem e habitam no hospital. Sempre que nós fazemos um exame invasivo, ou um outro qualquer procedimento, ou temos uma área do nosso corpo exposta a uma ferida aberta e temos que ser internados ou alguma coisa, nós estamos sujeitos a ser agentes de colonização, desculpe, de uma infecção, de um grupo de bactérias que já nós trazíamos, que foram novas ali no hospital ou que já são residentes.
E normalmente essas infecções nosocomiais são muito difíceis de combater. Já toda a gente ouviu falar de pessoas que foram para o hospital, apanharam uma bactéria na cirurgia, depois tiveram que ficar internados só porque tinham que fazer antibiótico, papapá. Estes riscos existem. E por isso é que todos os anos a equipa de microbiologia dos hospitais faz um levantamento do ano anterior, não é? Das infecções, das sensibilidades, das resistências, para ir dando orientações. Por exemplo, o Bactrim era um antibiótico que durante uns anos começou a deixar de ser usado porque tinha muitas resistências e agora já é um antibiótico de excelente escolha, é a amoxicilina, porque já tem muito baixas resistências. Isto é normal, as bactérias adaptam-se, criam resistências ao que está a ser usado no momento. Entretanto, como o Bactrim durante bem, uns 15 anos começou a ser menos usado, agora é quase como se fosse desconhecido para elas e então já tem uma ação melhor. Pronto. Contudo, não se deve dar antibióticos profiláticos para fazer estudos aerodinâmicos a não serem doentes de risco. Porque não faz sentido estar a prescrever antibióticos, vocês sabem que é uma problemática muito grande prescrever antibióticos em massa. Estamos a criar resistências naquele doente e porque muito provavelmente não vai ter infecção nenhuma, por 2% é uma probabilidade muito baixa. Doentes de risco são doentes que já fazem infecções urinárias de repetição, portanto, já têm a sua própria colonização ou uma condição clínica que os fragiliza, diabéticos e doentes neurogénicos, a grande maioria, e pontualmente um ou outro doente que tenha alguma questão que possa alertar o clínico e esta prescrição deve ser feita no momento em que é pedido o exame. A fase de esvaziamento do estudo, ela vai fornecer dados muito importantes, sobretudo a parte motor, não é? A contração vesical, a contração do detrusor. Ela deve ser fásica e é modelada pelo sistema nervoso central. Há 3 tipos de resultados. Ela pode ser normal, pode ser hipoativa ou pode existir uma obstrução infravesical. Ou seja, é quase como quando ela contrai muito pouco é hipoativa, quando contrai razoavelmente é normal, quando contrai muito, nós sabemos que está a contrair muito porque está a tentar ultrapassar uma resistência, portanto estamos na presença de uma obstrução infravesical. Temos sempre que verificar no estudo de pressão-fluxo se a micção é ou não completa e por isso há a necessidade de avaliar a presença ou ausência de resíduo pós-miccional. Eventualmente pode-se realizar o stop test. O que é o stop test? Imaginem que vocês têm uma mulher, no homem não faz sentido, mas vocês têm uma mulher que urina por gravidade, vimos um exemplo disso ontem, ou seja, ela nem precisava de contrair, e que está ponderada uma cirurgia que pode causar algum tipo de obstrução, por exemplo, uma cirurgia para a incontinência urinária. Nós não sabemos se aquele detrusor é ou não saudável, porque nós não o vimos a contrair. Nós o que vimos foi uma micção normal, mas decorrente apenas do relaxamento, porque o detrusor quase nem se contraiu. Então, nós fazemos um segundo enchimento e um segundo esvaziamento, para não conspurcar o primeiro, e no segundo esvaziamento, o que é que fazemos? A doente começa a urinar, nós não alertamos a doente para o que vamos fazer, porque senão vamos criar aqui um sistema de alerta que vai condicionar a resposta. Dizemos, pronto, agora vai urinar novamente, a pessoa começa a urinar e nós, né, deixamos alguns segundos passarem, entramos e pedimos para parar de urinar, contraindo como se estivesse a segurar a urina. Ora, estamos a criar uma resistência funcional, mas é uma resistência. Um detrusor saudável deve aumentar a sua contração em resposta e isso será um stop test positivo. Um detrusor que não é saudável não aumenta a contração e muito provavelmente alguns senhores até terão dificuldade em parar, mas o stop test positivo ou negativo prende-se com a resposta do detrusor, ou seja, se ele aumenta a sua pressão, contrai para combater a obstrução que foi criada, porque o reflexo miccional está a ocorrer, é positivo e é seguro operar. Se eventualmente ele não o faz, ou faz de uma forma muito subeficaz, pode não ser assim tão seguro e há então que ponderar. Então, por que é que o teste de pressão-fluxo pode ser mais influenciado pela emoção do doente? Ou melhor, uma vez que isto acontece, nós devemos perguntar ao doente, após ele urinar, se a micção foi como habitual, ou seja, o que nós queremos ver, na verdade, é se a micção foi ou não representativa. Claro que temos que explicar ao doente, olha, tendo em conta as circunstâncias, já sabemos que não está em sua casa, que tem um catéter, mas à parte disso, parece-lhe que urinou normalmente é assim, um jato fraco, ou é assim, demora tanto tempo. Pronto. Depois devemos perguntar, olha, e quando que estava a urinar, sentiu que, quando começou a urinar, que a bexiga estava desconfortavelmente cheia, porque também não é fisiológico. Então, temos que é que nós temos de indicações ou marcadores no neurodinâmico. Ainda na cistometria, a primeira sensação de enchimento, nós já sabemos, é o first sensation.
indicado na cistometria, desejo normal de urinar, o first desire. Indicado na cistometria, o forte desejo de esvaziar, strong desire. E ainda temos a permissão para urinar, que é o permission to void. Há equipamentos que não têm, por exemplo, a marca de máxima capacidade cistométrica e têm só o permission to void, outros têm só um. O nosso, por acaso, tem os dois, porque o permission to void também serve como marca de final do enchimento, ou seja, quando nós dizemos ao doente pode urinar, também estamos a dizer ao software que ok, a fase de enchimento acabou. Devemos sempre comparar com fluxo livre, se foi sem catéter, perceber se o fluxo é idêntico. Portanto, quais são os fatores que podem ter uma influência negativa na micção? O volume intravesical ser desconfortavelmente grande no início da micção e, portanto, dificultar o início, até pelo desconforto em si, mas também pela dificuldade que o uterus irá ter de contrair por estar demasiado estirado. A urgência ser muito pouco representativa do início da micção, ou seja, estarmos a pedir ao dente para urinar cedo demais. Depois, claro, aquilo que eu já vos falei, a inibição externa, não é? A inibição extrema de contrações involuntárias, por hiperatividade do uterus antes do início da micção, o facto do catéter retal estar a impedir o relaxamento da musculatura pélvica, eventualmente, para isto há sempre influências. Devemos então ter sempre presente que o catéter vesical vai causar sempre algum efeito, muito mais na mulher do que no homem, na verdade, porque ele pode ser obstrutivo. Quando o homem, por exemplo, quando existe estenose, pode ser totalmente obstrutivo, não deixar passar nada. Imaginem que o lumen da uretra é quase da dimensão do catéter, o catéter vai ocluir na totalidade. Nas mulheres pode provocar obstrução, até por fazer uma dobra na uretra, por exemplo. Porque é que é mais obstrutivo até, ou condiciona mais a interpretação do resultado, mais na mulher que no homem? Porque é uma questão da física da dinâmica de fluidos. Quando nós temos um aumento da resistência ao longo de um tubo que está a passar um líquido, normalmente a resistência, se ela for fixa, dissipa-se com a distância, enquanto que na mulher, como a uretra é curta, não tem tempo de haver essa dissipação da resistência à passagem dos fluidos. Causa de efeito ativo, então, que dificulta o comportamento normal. Temos, por exemplo, a alteração da sensação de esvaziamento. Nós colocamos um gel que é lubrificante, mas que também tem 2% de lidocaína, portanto é anestésico. E pode eventualmente causar alguma alteração. Não é bem pela anestesia, porque ela é muito rápida, dura cerca de 10 minutos, alguns doentes menos ainda, mas às vezes pela ardência que provoca, pode até confundir a alteração, não é? Alterar a sensação do esvaziamento, até mesmo do enchimento. E o catéter, ele pode sair totalmente ou parcialmente, pode cair. Pronto, então as boas práticas vocês já sabem, são iguais às da aula anterior. Portanto, na parte da cistometria, temos que assegurar um registro que esteja equilibrado e calibrado, a pressão intravesical com a pressão intra-abdominal. Temos que fazer um teste de verificação de tosse que deve ser feito antes e após a micção, para garantir que antes da micção a calibração estava correta e após manteve-se, e portanto os resultados que estamos a ver são verdadeiros. Garantir a correção da curva de fluxo para o atraso sistémico entre o fluxómetro e a pressão, ou seja, isto no nosso caso praticamente não acontece porque nós colocamos o fluxómetro o mais próximo possível do meato, mas o que eles querem dizer com isto, não é, nas GUP, é que existe uma distância entre o meato e o fluxómetro e depois isso vai causar um aumento, não é, um incremento, isto é a palavra correta, do delay, não é, do atraso. Portanto, se for uma distância muito grande e nós temos, quando formos analisar o relatório, demora imenso a começar a urinar, tem aqui imensa hesitação. Pode não ser verdade, pode ser o setup que não está bem montado. A posição para urinar deve ser a mais confortável para o doente, sentada ou de pé, desde que seja vertical. Devemos tentar sempre aproximar ao dia a dia do doente. Já sabemos o fluxómetro mais próximo do meato. Não deve existir nenhum impedimento entre o fluxo e o funil, e o copo giratório, se for um fluxómetro spinning disc, mas normalmente será um old cell, por isso será só um funil. O funil deve estar previamente umedecido para não haver resistência por atrito à urina quando cai no funil e depois no reservatório. Devemos usar, tanto quanto possível, o catéter mais fino, portanto, o ideal seria um catéter de 6, mas na prática diz-nos que não é muitas vezes viável, porque ele dobra e pode até ser mais contundente, então a maior parte das vezes usa-se um 8-9, e o retal é o mesmo raciocínio, e eles devem estar fixos mais junto ao meato e ao ânus, nós já vimos isso anteriormente. Portanto, a pressão do detrusor vai gerar fluxo, no fundo é isto que nós estamos a medir, uma pressão que gera um fluxo.
E, portanto, os cálculos são da mesma maneira, a pressão intravesical menos a pressão intraabdominal. A uretra vai funcionar como um tubo, não é? Um tubo condutor, com distensão passiva, até ao valor de Q máximo. Então, quando nós dizemos 12 mililitros por segundo, essa é a distensão passiva possível daquela uretra, não é? O colapso passivo é a pressão após o Q máximo, não é? É quando a uretra começa a encerrar e o fluxo começa a diminuir. O que nós vemos no fluxo é isso mesmo. A uretra a distender, o máximo de distensão da uretra e a uretra a encerrar. O fluxo, então, é limitado pela zona de controle de fluxo, o FCZ. Que no fundo é um ponto virtual, não é? É uma definição. E é o ponto que dará maior resistência à passagem do fluxo. Quando a resistência está aumentada, leva a que o detrusor tenha que ter pressões mais altas para gerar o fluxo. Isto é um princípio básico, quase como se fosse um motor de propulsão de água por um tubo de PVC. É a mesma coisa. Um catéter uretral de 8 French causa mais ou menos um aumento de 10 centímetros H2O da pressão do detrusor. Portanto, este aumento sistemático da medição oferece pressão infravesical e deve ser corrigido se for usado um catéter suprapúbico. No caso, nós muito raramente vamos usar um catéter suprapúbico. Agora temos aqui o exemplo esquemático do estudo de pressão-fluxo e está com legenda, portanto não pode haver dúvidas. Então, o início da pressão-fluxo é igual ao fim do armazenamento e é indicado por permission to void. Pronto, nos equipamentos que não tiverem é indicado pela máxima capacidade sistométrica. O reflexo do esvaziamento começa no ponto 1, que vocês veem ali, aqui na curva vermelha, portanto, este aqui é o reflexo, onde começa o reflexo de esvaziamento. Não esquecer que a curva vermelha é a pressão de detrusor e a curva lilás é fluxo. Está tudo dentro do mesmo quadrado para ser mais fácil vocês perceberem. E em função do tempo, está bem? Portanto, nós temos então a pressão do detrusor, que aqui é o reflexo, quando o reflexo de esvaziamento começa, e que o colo vesical relaxa e distende passivamente, ou começa a relaxar e a distender passivamente. Depois, a pressão de abertura do detrusor, o pedete open, é quando o fluxo se inicia, portanto aqui no 2, portanto a pressão será este ponto aqui, onde eu tenho o cursor. O fluxo máximo é quando a distensão é máxima, ou seja, vai ser limitado por FCZ, pelo ponto de pressão máximo, a uretra não distende mais que isto, passivamente, então o pedete ao que é máximo, fiquei sem seta, é aqui, neste ponto. Depois, imaginem que isto está tudo estável e há uma contração isovolumétrica do detrusor, a uretra começa a colapsar novamente, o fluxo começa a terminar e a pressão do detrusor vai diminuindo proporcionalmente, porque também já não precisa de fazer tanta força, até atingimos o pedete closure, que é quando o fluxo encerra, e a pressão corresponde a esta aqui, que é a pressão de encerramento. Então, início da micção, aumento da pressão do detrusor, ponto 1, começa aqui o aumento. Distensão do colo, não é? Até ao ponto 2, que vai dar a pressão de abertura, aqui, ponto 2. Fluxo máximo, não é? Durante a micção normal e vai existir um equilíbrio entre as forças externas e internas da saída da uretra, não é? Que é entre o ponto 3 e o ponto 4. Então atingimos o ponto 3, que é o pedete no que é máximo. E depois o fim do fluxo e o colapso da uretra e de todo as estruturas infravesicais, o outlet, e dá-se o encerramento, que é o ponto 4. Aqui temos o exemplo, então, pressão dos abdominais, aqui as pressões intravesicais, a pressão do detrusor e aqui o fluxo. Então, nós temos aqui o início do fluxo. Então, esta é a pressão de abertura. Aqui é o ponto em que o detrusor abre, não é? Começa o tempo de abertura, ou seja, o detrusor começa a contrair aqui, não é? Temos aqui, este é o tempo de abertura. Depois aqui temos a abertura do detrusor. Aqui temos a pressão do detrusor máxima, não confundir com pressão ao que é máximo, porque a pressão ao que é máximo é aqui, corresponde ao peak flow, que está aqui embaixo. Depois há a descendente da curva da pressão, que corresponde ao descendente da curva do fluxo. Quando o fluxo termina, nós temos a mínima pressão do detrusor, aqui, que é a pressão de encerramento. Pronto, entretanto, o fluxo, a pressão do detrusor regressa à linha de base e temos então aqui este delay de recuperação. Aqui no exemplo real a mesma coisa. Então, nós temos a pressão pré-miccional do detrusor,
Depois temos a pressão, então, de abertura no ponto 2. Pressão de abertura. Na verdade, é um bocado mais aqui atrás. Pressão de abertura no ponto 2. Depois temos o tempo de abertura, que é o que dista entre o detrusor começar a contrair e existir micção. Temos a pressão do detrusor máxima, que é aqui. Temos o fluxo máximo, que vai corresponder a uma pressão de detrusor também ao Q máximo, que é aqui, o 3. Vocês veem aqui, detrusor pressure at máximo flow. Depois tem aqui o fim do fluxo e a pressão de encerramento. E aqui a pressão mínima de micção, também, que corresponde à mesma coisa, e o tempo de atraso. Então, aqui, vocês podem ver, estes são os dois pontos, um dos pontos mais importantes, que é a pressão do detrusor ao pico máximo, porque vai nos ajudar a calcular o BOI e o BCI, não é? Durante a micção, a bexiga deverá ficar totalmente vazia com uma pressão de detrusor máxima de 25 a 50 cm de H2O e o Q máximo durante a micção deverá rondar 30 a 35 nas mulheres, mas sempre superior a 20, superior a 25 no homem com menos de 40 anos e superior a 15 no homem com mais de 60 anos. A forma fácil de classificar a obstrução é através então desta fórmula, que é o BOI, o índice de obstrução, já sabem, pedeta ao Q máximo, menos 2 vezes o Q máximo. Portanto, se for inferior a 20 não tem obstrução, se for superior a 40 tem obstrução e entre 20 a 40 é aqui a zona do equívoco. Por isso é que ontem eu vos falava sempre do 40, porque é o valor que nós mais perseguimos, não é? Para confirmar ou refutar a obstrução. Ele pode ser interpretado para doentes de sexo masculino com a próstata aumentada como não obstruído. Portanto, o que é que concluímos daqui? Que a desobstrução cirúrgica não vai mudar muito as queixas, portanto não altera a micção. Que a desobstrução, no caso de estar obstruído por RTUP, é a ressecção transuretral da próstata. Provavelmente será eficaz para melhorar a micção e quando é equívoco o resultado da desobstrução não é previsível, portanto 50% de probabilidades de melhoria sintomática. Tudo isto que eu vos estou a falar não leva nada em conta as alterações em relação ao enchimento. Em relação ao índice de contratilidade, o BCI, então é o pedeta é o Q máximo mais 5 vezes o Q máximo. Se for superior a 150, é uma forte contratilidade, entre 100 a 150 é uma normal contratilidade e se for inferior a 100 é uma fraca contratilidade. Pronto. A forma mais fácil de classificar o resultado, ou seja, que se nós quisermos fazer o BVE, que é Bladder Volume Efficiency, eficiência no fundo, é então através da medida do esvaziamento vesical, ou seja, com base no volume urinado e na capacidade máxima. Então, é volume urinado dividido por capacidade máxima vezes 100, vais dar a eficiência, ou seja, quanto maior for o resíduo, menor será a eficiência. Pronto, isto também é básico. Isso foi a fórmula que a gente teve a fazer ontem na aula prática, certo? Fizemos Sim, esta, que é a BCI, e e fizemos esta. de eficiência também. Não, de eficiência não chegámos a fazer, só fizemos o BOI, que é o índice de contratilidade, que tinha que ser superior, desculpem, o índice de obstrução tinha que ser superior a 40 para considerarmos obstrutivo, e fizemos o BCI, que é o índice de contratilidade. O BVE não fizemos, estás a confundir com, muito provavelmente, com a acomodação, que é volume infundido a dividir por pressão do detrusor, provavelmente. Devo. Bem, a eficiência não falamos dela, não é? Mas, voltando à eficiência, ela é tanto melhor quanto menor for o resíduo, ou seja, se tu tens um volume urinado próximo do volume infundido, ou melhor, ou da capacidade, imagina que a capacidade é de 500 e urinou 499, né? Vai ter uma eficiência de praticamente 100%. Mas se tu tens um volume urinado de, sei lá, 200 e a MCC é de 400, a eficiência vai ser só de 50%, pronto, e por aí fora. Então, o Schaffer que nós ontem vimos, não é? Portanto, se esta criatura calhou aqui, nós vemos que no corredor da contratilidade vai dar um normal mais e a obstrução vai dar uma obstrução de grau 4.
certo? Portanto, contratilidade do torso normal e obstrução de grau 4 em 6 segundo de Schaffer. Alguém ficou com dúvidas ontem nisto do nomograma de Schaffer? Eu sei que na aula teórico-prática parecia-me ter fluído muito bem, mas depois na prática percebi que não tinha percebido como é que se lia o nomograma. Agora já toda a gente sabe ler. Sim, Pronto, isto é fácil. sim. Não é um xadrez, vai para a direita, vai para a esquerda. Portanto, controle de qualidade. O doente é adequadamente informado e instruído. Isto é tudo para verificar antes do início de todo o exame. Alguma coisa mudou depois da indicação para o estudo urodinâmico, ou seja, entre a ida ao médico e a vinda até ao exame? Pronto, é preciso ter em conta. Portanto, são usados catéteres estéreis e o meio de infusão também está estéril? São preocupações que a gente tem que ter. Os procedimentos antissépticos estão corretamente aplicados? O doente está vestido com bata, coberto o máximo possível, o doente está confortado e bem posicionado? A posição preferida para urinar foi assegurada, sobretudo nos meninos. Todas as pessoas desnecessárias deixam o local do teste para que não haja tanta entropia. Depois, o doente é então instruído para beber meio litro de água imediatamente após o teste. Isto para quê? Vai forçar uma micção. E isso faz com que elimine possíveis bactérias que tenham conseguido subir através do catéter para dentro da bexiga. Portanto, quanto mais vezes ele urinar no dia a seguir ao exame, melhor será para prevenir uma infecção. Então, o ideal é que logo, imediatamente a seguir ao exame, beba meio litro de água. Pronto, e naquele dia beba mais água que o habitual, mas imediatamente a seguir ao exame é o indicado. Portanto, perguntar ao doente se a micção foi mais ou menos como de costume, como em casa. Caso contrário, o diagnóstico clínico urodinâmico ele pode ser irrelevante. Reparem, se aquilo não tiver nada a ver, tipo, a conclusão que nós vamos tirar também não vai ser representativa. Por exemplo, imaginem, não ser capaz de urinar frequentemente, mas nem sempre, não representa que a função real não representa a função real e, portanto, a situação durante o estudo urodinâmico. Ou seja, tu não consegues avaliar isso no estudo, não é? Imaginem que doente frequentemente acontece-lhe de chegar à casa de banho e ter hesitação, mas isto só acontece tipo 1 ou 2 vezes por semana. E tu estás a fazer urodinâmica, ele tem imensa dificuldade em urinar. Isto não é representativo de que efetivamente ele tenha uma dificuldade em iniciar a micção, porque não é o padrão dele. Então, o que nós podemos dizer é que imaginem que ele não consegue mesmo de todo começar a micção, porque pode acontecer, não conseguir urinar no exame, não tem assim uma frequência muito elevada, mas pode acontecer, e até nas senhoras, nós vamos colocar no nosso relatório que não iniciou a micção nas condições do exame, porque ele habitualmente urina, não é? E podem até ter doentes que nunca tenham hesitação, que nos dizem, não, eu chego à casa bem e urino, nem penso. E ali tiveram alguma dificuldade. Isso não é representativo de um problema, não é? Agora, se isto for característica do hábito, se acontece várias vezes por semana ou várias vezes por dia, haver este tipo de hesitação, aí sim estamos perante a representação de um sintoma. Portanto, devemos observar muito bem os traçados ao longo de todo o exame, e não só no estudo ao fluxo, não, desde o início, desde a sistometria, desde o facto de se as pressões estão dentro da faixa fisiopatológica, se a pressão intravesical e intraabdominal, elas reagem sincronamente aos movimentos dos doentes, né, da respiração, das tosses, e se estão equilibradas, e isto também após a micção, né? Temos que verificar se isto tudo, no fundo, isto são questões porque são premissas, é no género, vocês têm que ter estas questões mentalmente, não é? Para quando estão a fazer o exame, vocês vão fazendo a vossa autocrítica e a vossa auditoria, e quando o exame termina, mantêm esta postura. E se a permissão por urinar está adequadamente marcada, se está indicado no traçado, para depois não vamos andar a ajustar. Há coisas efetivamente que podemos ajustar porque é impossível fazer um registro de forma síncrona. Mas é tudo quanto for possível registar no momento exato é o preferível. Observar a pressão e o fluxo, o intervalo de tempo, não é? Meato fluxómetro, foi corrigido adequadamente, ou seja, é possível corrigir em termos digitais ou o nosso fluxómetro já tem esse tipo de correção estabelecida, colocamos bem a posição do fluxómetro, ou seja, bastante próximo ao meato. Há artefactos que são visíveis que podem ser corrigíveis ou corrigidos. A mesma coisa para os artefactos de pressão, o resíduo pós-miccional foi medido ou não, pronto. E depois as duas questões muito importantes, que é, os dois pontos muito importantes, que é,
É possível então fazer um diagnóstico adequado, completo e relevante da função de esvaziamento do trato urinário inferior com este exame, com este traçado, mediante a clínica e a pergunta urodinâmica que eu tenho? Se a esta pergunta nós respondermos que não, então o teste tem que ser repetido de imediato. Por isso, idealmente, o catéter não deve ser removido sem fazermos esta verificação. Eu nunca removo. O exame acabou, eu fecho o exame, né, faço stop no registro, mas vou ver o registro todo a perceber-me se eu tenho alguma, se eu vou ter alguma dificuldade no relatório, se eu tenho ali algum pormenor, alguma fragilidade que eu não reparei, ou então que eu reparei, mas que não era possível corrigir, e se é necessário repetir o exame. Vou verificar sempre, mesmo nos doentes que eu sei que estão limpinhos, que não é preciso repetir nada. É um hábito que eu acho que não se pode perder, porque às vezes a distração, o excesso de confiança faz com que nós já despachemos, queremos ir embora, passar para o doente seguinte, ou ir mesmo embora, ou estamos chateados, e tiramos os catéteres todos, e depois quando vamos a ver o relatório, pá, bolas, esta cena aqui falhou, eu agora não tenho aqui o doente, ou já tirei os catéteres, vou ter que voltar a pôr, não é? Então isto não pode acontecer. É uma boa prática verificar antes de retirar tudo. E antes do doente abandonar o local, claro. E, portanto, o que é que nós precisamos para fazer a nossa análise? A quantificação da obstrução, que está aqui, eu utilizei a sigla em inglês BO, mas está a tradução em baixo. Pode ser menos confiável na presença de hipoatividade do trusor. Imaginem que estas situações podem coexistir, haver uma obstrução, um aumento da resistência e em simultâneo existir também um detrusor fraco. Por isso é que vocês podem ter no Schaffer uma obstrução e um detrusor menos bom. Muitas das vezes, quando o detrusor é muito fraco, aí fica-nos difícil medir a obstrução, porque nós medimos a obstrução pelo comportamento do detrusor, percebem? E aí é bem complicado. Um estudo de pressão de fluxo em loop é fisiologicamente plausível e reconhecível, né? Estar sempre a repetir. O limite inferior de pressão pode ser reconhecido, a análise automática produziu resultados plausíveis válidos, ou tenho que verificar tudo manualmente, e tudo isto é necessário. Portanto, imaginem agora esta questão. Doentes incapazes de esvaziar por causa da situação do teste, não é? Já falámos disto, a inibição social. Pode ser pela timidez, até há um termo do inglês que é a bexiga tímida, pode ser a paruresis, que é quase como se fosse uma paralisação e não conseguem mesmo fazer. O que é que nós podemos? É dar tempo, garantir o máximo de privacidade e silêncio, até apagar as luzes, abrir a água, a torneira da água, permitir que beba, que mexa em água fria, que ouça então o som da torneira da água a cair. São tudo triggers que facilitam o início da micção porque vão estimular. Vocês sabem que o nosso sistema nervoso autónomo, ele muitas das vezes é estimulado por estímulos externos, podem ser sonoros, vibráteis, táteis, elétricos, não é? Por isso, no Sudoscan nós fazemos, para provocar a sudorese, podemos emitir, não é? Na maior parte dos laboratórios de neurofisiologia faz-se um estímulo elétrico. Mas pode ser um estímulo sonoro, por exemplo, e mete-se a resposta das glândulas sudoríparas, é um teste do sistema nervoso autónomo, não é? Para perceber como é que está o simpático na realidade. E então estes triggers funcionam também para disputar a micção, porque nós queremos também não é, que o simpático desligue, neste caso, e ligue o parasimpático, por exemplo. Temos que, imagina, o doente não urina, mas há a contração do detrusor, porque ele pode estar a contrair e a micção pode não estar a acontecer, porque o esfíncter não relaxa, porque é uma situação efetivamente patológica. Pronto. Se há alguma contração do detrusor, nós não podemos dizer que há a contratilidade, isso não é representativo. E neste caso é impossível classificar a obstrução infrasical. Se não há nenhuma contração observada durante a micção, e o doente normalmente consegue urinar, isso também não vai definir a contratilidade, não é representativo. Porque nós estamos na presença de uma inibição social. Agora, quando o doente já no seu dia a dia não consegue urinar, tem que fazer muito esforço, que é o straining, não é? Que é força abdominal para urinar, aí já pode ser representativo. Mas aqui estes exemplos são todos em relação ao facto do teste impedir uma micção normal. E normalmente o que acontece nestes doentes é, por exemplo, eles não conseguem urinar porque estão inibidos, não é? O detrusor quase não contrai ou não contrai de todo, e a tendência que o doente tem é fazer força para começar a urinar. Normalmente esta força
que não é utilizada habitualmente e está a ser exercida contra uma bexiga que não está a colaborar porque há uma inibição de nível cognitivo subconsciente, normalmente não é produtivo e nem sequer vai ser representativo. Portanto, a análise do estudo de pressão-fluxo formal e o diagnóstico, não é? Quer do outlet, não é? Da saída, quer da contratilidade da micção, é muito diferente disto da bexiga tímida. E no caso destes doentes que não conseguem urinar, não é? Que têm esta timidez da bexiga, é impossível caracterizar quer o outlet, quer a contratilidade do uterusor. Portanto, nós simplesmente vamos dizer que não é possível caracterizar a função do uterusor nestes doentes. Para homens mais velhos, com a próstata aumentada, que nós chamamos de hiperplasia benigna da próstata, a análise do pressão-fluxo é uma análise simples, e porque já existem limites clinicamente aplicáveis, classificação do atleta e disto tudo. Para homens mais jovens, mulheres e crianças, estes princípios básicos da micção e a análise do estudo de pressão-fluxo também são conhecidos e são aplicáveis da mesma forma. A classificação clínica universalmente aceite das propriedades do atleta não existe. Ou seja, existe muito consenso para os homens mais velhos em relação à aplicação dos nomogramas, homens acima de 60 anos, e de todos os valores normativos, mas para todos os homens que são muito mais jovens, sobretudo adulto, jovem e adolescente, mulheres e crianças, esta classificação não é assim tão aceita, não é? Porque existem aqui outros fatores de variabilidade. Primeiro, não pode ser aplicada nas mulheres porque os nomogramas foram feitos por uma população de homens, portanto é impossível, porque a anatomia é diferente. As crianças não pode ser porque a sua função é diferente, em termos de estrutura, dimensão, é diferente. E os homens jovens, há aqui alguma controvérsia, nós tendemos na prática clínica a aplicar os mesmos conceitos que nos homens mais velhos, mas a realidade é que aquela uretra e aquela próstata vão ter dimensões e propriedades elásticas diferentes, efetivamente. Então, a obstrução do outlet, a obstrução dinâmica, uma micção disfuncional. Antigamente nós usávamos outros termos, mas micção disfuncional é o termo correto. Ou seja, nenhuma classificação standard desta dinâmica do outlet está disponível e não há nenhum critério dinâmico em relação ao fluxo e à pressão. Porque diz-se micção disfuncional quando estamos a falar de um doente que não tem uma obstrução orgânica, ou seja, por compressão da próstata ou uma obstrução compressiva orgânica, que é, por exemplo, pela próstata, ou então uma obstrução orgânica constritiva, que é, por exemplo, uma estenose. Estamos a falar de uma obstrução funcional, em que não há relaxamento do colo, não há relaxamento do esfíncter, o que nós vulgarmente chamamos de dissinergia. Só que a dissinergia é um termo dos doentes neurogénicos, nós não podemos falar de dissinergia num doente não neurogénico. Antigamente até dizíamos pseudodissinergia, porque estávamos a falar de um doente não neurogénico. Hoje em dia basta-nos dizer micção disfuncional. Na dissinergia neurogénica ou obstrução dinâmica neurogénica, mas o termo mais utilizado é discineurogénica, também não temos uma classificação standard disponível e não há nenhum critério aerodinâmico disponível. Não é? No entanto, neste caso, o leak point pressure é relevante nestes doentes, que é em relação à fase de enchimento. Já falámos do trusor leak point pressure. O fluxo ele está relacionado à pressão e é determinado ou limitado pelas propriedades de saída. A análise do estudo de pressão-fluxo representativo e clinicamente relevante vai depender sempre das boas práticas aerodinâmicas e, naturalmente, e se calhar mais do que tudo, da cooperação do doente, né, do facto de ele acabar por nos ajudar imenso se for cooperante. Uma micção que seja muito pouco representativa ou a contração do uterusor significativamente hipoativa vão limitar muito a validade da análise do estudo de pressão-fluxo, não é? Porque nos vão retirar imensa informação. Portanto, o estudo de pressão-fluxo começa no permission to void quando termina o enchimento. Temos duas fórmulas muito interessantes que nos dão dois índices muito interessantes, que é o índice de obstrução e o índice de contratilidade, que já falamos. A função de esvaziamento normal, nós normalmente o que é que temos? Que é máximos normais, dentro daqueles valores que vos falei para as idades, não é? No homem inferior aos 40 anos deve ser superior a 20, no homem com mais de 60 anos deve ser superior a 15, na mulher entre os 30 e 35 sempre superior a 20, não deve haver hesitação, portanto a pessoa a partir do momento em que tem autorização para urinar e tem essa intenção deve ser uma questão de segundos.
A contração do detrusor deve ser isovolumétrica e estável e dentro das expressões esperadas. Já sabemos, pressões superiores a 50 no homem, por exemplo, significam que é a pressão mínima para fazer a abertura da uretra é muito alta, portanto estamos na presença de uma obstrução. Não existe um cutoff para a mulher, mas superiores a 20, 25 também não será uma pressão esperada para uma mulher que não está obstruída. A obstrução na mulher é muito pouco frequente. Vamos falar agora especificamente da obstrução. Vocês têm aqui um exemplo ao lado, esquemático, e o exemplo do gráfico do urodinâmico. A obstrução infravesical, nós temos então uma pressão de detrusor aumentada, um Q máximo diminuído, e uma curva de fluxo normalmente que é aplanada, mas também pode ser normal. Imaginem que a curva é normal porque o detrusor ainda consegue ter força suficiente para ultrapassar resistências. Portanto, uma curva normal não exclui a presença de uma obstrução. O BOI é superior a 40 e, portanto, em que situações clínicas é que este quadro urodinâmico se apresenta? Na HBP, por exemplo, quando não há relaxamento do esfíncter, quando temos uma disfunção miccional ou uma dissinergia, na estenose ou até num cálculo. Imaginem que dentro da bexiga existe uma pedrinha que tapa o miato. E aqui vocês têm um exemplo de uma bexiga normal e aqui numa bexiga durante o enchimento, uma próstata aumentada, digamos assim. Aqui estão a ver, a próstata aperta a uretra e a bexiga apresenta um contorno. Se fizéssemos um vídeo aerodinâmico, veríamos que os contornos vesicais são irregulares. A isto chamamos de uma bexiga trabeculada e até tem aqui um divertículo. Estão a ver que acontece também na aorta e noutras artérias, não é? É o mesmo princípio. A parede vesical ficou frágil e permitiu uma bolsa, não é? Que se cria secundariamente. É um aneurisma da bexiga. Portanto, vocês então aqui têm um urodinâmico em que temos uma obstrução, portanto, a pressão vesical sobe, a pressão abdominal mantém-se mais ou menos idêntica ao enchimento, a pressão do detrusor é alta e a pressão desculpem, o que é máximo é muito baixinho. Vem a pressão de abertura aqui, é qualquer coisa que deve ser à volta dos 52, por aí. Ai, por acaso não é, era 39 se for do mesmo caso, deixa eu ver, deve ser aqui atrás, ok. Pronto, pressão 39, o BOI 46, Predeta tem massa 56, aqui foi calculada a eficiência vesical, então temos aqui 103%, porque ela, ora bem, 320 foi o que urinou e o volume infundido foi de 307, portanto, ainda urinou mais um bocadinho, que nós lá colocamos dentro, portanto, a eficiência foi superior. E temos aqui a contratilidade, 81, pronto. Ele classifica automaticamente, normalmente, por causa daquele gráfico do ICS Plot, que tem os três resultados, como obstruído, mas nós temos sempre que ir verificar. E aqui tem o Schaffer, dá um week mais, portanto, mesmo ele não contraiu muito, porque começa com 39, não era? Exato. E tem uma obstrução de grau 3, portanto, ele tem uma obstrução ligeira e um detrusor que já se queixa bastante. Portanto, este doente tem que ser operado para eliminar a obstrução e esperemos que a bexiga recupere, porque esta bexiga já não é muito saudável. E reparem que a bolinha cai já mais para o week menos, né? Já com esta tendência de descer do que de subir. Então, aqui temos um outro exemplo de uma disfunção miccional. Temos hipoatividade do detrusor. O que é que nós temos na hipoatividade do detrusor? Temos uma pressão de detrusor mínima, ou diminuída, ou até ausente. Quando é ausente, dizemos que é contrátil. Temos um Q máximo diminuído. Temos uma curva que pode ser irregular ou até mesmo intermitente, como está aqui neste exemplo, e muitas das vezes temos a acompanhar esforço abdominal. Estão a ver? A pessoa urina não com contração de detrusor, praticamente nem se mexe, mas sim com esforço abdominal. Está presente em muitas circunstâncias. Mas aqui temos a diabetes, a hipertensão vesical, sei lá, montes de doenças neurogénicas, pronto, utilização de fármacos. Aqui temos então um exemplo em que nós esqueçam a parte de enchimento que não me interessa, a eletromiografia não está a medir nada, mas temos então aqui a pressão abdominal, a pressão vesical, a pressão do detrusor e estão a ver aqui o xixi. Ok, o detrusor ele contrai um bocadinho, mas é mesmo muito pouquinho. E reparem que há aqui umas tosses, esforço abdominal e a micção ocorre. É um caso hipoativo. E agora a dissinergia em doentes neurogénicos e a micção disfuncional
em doentes não neurogénicos, atenção. Nós vimos um exemplo disto ontem na aula teórico-prática. Portanto, nós podemos ter uma pressão de detrusor normal ou até com incrementos. Reparem que estes incrementos correspondem ao encerramento da uretra e, portanto, à diminuição ou interrupção do fluxo. Portanto, o Q máximo pode estar diminuído até ser normal, por exemplo, este Q máximo será aqui, portanto, poderá até ser normal, e a curva pode ser intercortada, correspondendo ao incremento da pressão do detrusor. Nós vemos aqui estes entalhes na curva, e aí reparamos que correspondem aos entalhes os picos da pressão do detrusor. Portanto, nas doenças neurogénicas, depois vemos com mais detalhe, mas vocês viram um exemplo ontem, e aqui também tem um exemplo, mas em esquema. Estão a ver? Portanto, podemos utilizar a eletromiografia também nestes casos, e o que vai acontecer na eletromiografia é que no momento em que o fluxo para e o detrusor aumenta, nós vamos ver um aumento da atividade eletromiográfica, sendo que numa micção normal, entre este ponto e este ponto, o final, nós deveríamos de ter silêncio elétrico. O gold standard para diagnosticar isto é mesmo o estudo videoaerodinâmico, porque nós veríamos neste momento o colo e o esfíncter a encerrar. Presença de resíduo. Vocês já sabem que o resíduo é a urina que permanece dentro da bexiga imediatamente após a micção acontecer e está aumentada em doentes com obstrução, naturalmente, por exemplo, o HBP, um relaxamento do esfíncter deficiente, uma estenose uretral, cálculos da bexiga, os mesmos exemplos que dei atrás. Na hipoatividade do detrusor está muito presente, é muito mais característica até do que da obstrução. Um divertículo da bexiga, portanto a bexiga até pode ter mais ou menos uma boa eficiência de esvaziamento, mas se tiver uma segunda bolsa, essa segunda bolsa vai sempre ficar com líquido, e há bexigas que têm segundas bolsas enormes, podem às vezes até ser maiores que a bexiga funcional. E o refluxo vesicoureteral de grande volume, isso é um pseudo-resíduo. Imaginem que a bexiga começa a distender e começa a haver refluxo para os rins. Os rins ficam cheios de urina, entretanto a pessoa urinou e deixou de haver pressão dentro da bexiga. Então aquela urina que se viu pelos uretérios e para o rim volta para a bexiga. Então quando tu vais fazer o bladder scan, tem resíduo. Mas na verdade a bexiga, o reservatório, no momento de esvaziar, esvaziou tudo. O que é um pseudo-resíduo, porque na realidade aquele volume não permaneceu na bexiga, ele estava armazenado no pielão e nos uretés, estava no trato urinário superior. Só que depois, como o reservatório deixa de estar com pressão, ele regressa. Pronto. Não sei se me consegui fazer entender, mas acho que vocês percebem. A bexiga está a distender e é uma pessoa que tem refluxo passivo, então começa a haver refluxo. No momento em que vai urinar, a bexiga até é eficiente a esvaziar e esvazia normalmente e acabou. Só que, né, segundos depois, o fator que fazia com que houvesse refluxo desaparece, que é a pressão intravesical. Então, se desaparece, o líquido vai se mover num ambiente de maior pressão para menor pressão. Ora, se na bexiga agora não há pressão, o líquido regressa à bexiga. Quando tu vais fazer a avaliação de resíduo, está lá líquido. Então a gente diz, fez resíduo vesical. Nem sempre, por isso, em doentes com refluxo, o teste gold standard será também a videoaerodinâmica para conseguirmos ver essa situação. Aqui tem um resumo entre a fase de enchimento e a fase de esvaziamento do comportamento do detrusor e da uretra. E pronto, vocês já sabem que eu deixo sempre uma frase no final. Portanto, agora vamos fazer uma interrupção de 5 minutos e ainda vamos dar o tema da aula que estava mesmo destinado para hoje. Tentativa da micção continuar. Isso é o normal. Um stop test negativo, ele não aumenta ou até diminui. Isso é negativo. Ou seja, não respondeu à pressão que tu impuseste. O fisiológico é aumentar, então. Exatamente. Essa é positiva. E é o positivo. Antes de começares a mostrar-vos o meu bebê novo, toda uma literatura, não é? Então, 60 euros da minha vida. Falei-vos disto, comprei, chegou, vi logo numa imagem medonha. Pronto. Olhem aqui, estudos videoaerodinâmicos, que bonitos. Toda a teoria. Pronto, isto é, para quem gosta de aerodinâmica, é mandatório. A terceira edição é muito chata de ler. Por acaso é. O homem já estava velho e caquético quando escreveu isto. Agora já não foi ele que escreveu, ou seja, já não foi o Abrams, embora tenha o mesmo nome. Foi o Marcos Drake, o Hashim Hashim, que é o novo chefe lá do serviço, e o Grammy, porque o Grammy, nós não temos cá esta figura, mas no Reino Unido e na América, e em alguns países da Europa, é frequente existir um engenheiro clínico
nos hospitais ou nos serviços que têm, pronto, tratam da parte da investigação da física subjacente aos exames, criam equipamentos, soluções, não é? Por exemplo, o equipamento urodinâmico, o primeiro que existiu, nasceu em Bristol e foi, não é? Há 70 anos atrás, também foi uma parceria entre médicos e engenheiros, ou seja, os médicos tinham uma necessidade e os engenheiros tentam encontrar uma solução. Aqui não existe essa figura, o máximo que existe é o pessoal da física que trabalha na radioterapia, mas a função deles não é desenvolver equipamento, nem soluções. Tem a ver com o controle da radiação. E é engraçado. Pronto. Ainda não posso dar o feedback do livro porque ainda não tive tempo, talvez noutra vida, para o ler todo, não é? Mas só para vocês verem. Entretanto, deixem-me ver as horas. Vamos começar. Videoaerodinâmica e aerodinâmica ambulatória. Para minimizar aqui as vossas caras. Ok. Pronto, então, a aerodinâmica ela foi sincronizada com a imagem pela primeira vez em 1950. Só para terem noção, não é assim uma técnica tão recente. Em termos de definição, é uma ferramenta de diagnóstico muito válida e muito importante, gold standard para determinadas patologias. Alia de forma síncrona a imagem e as expressões, não é? Portanto, a aerodinâmica. Portanto, o que nós vamos obter é um registro simultâneo em tempo real, que nos permite depois estudar toda a anatomia funcional e não só estrutural, como por exemplo uma imagem permite, ou então só estudo funcional como o aerodinâmico permite, ou seja, é a junção dos dois, e portanto estudar também a fisiologia do trato urinário baixo. É o teste mais completo, mais preciso para estudar disfunções miccionais, porque ali pode aliar estas 4 componentes: pressão, eletromiografia, fluxo e imagem. Embora a eletromiografia possa cair em desuso nos dias 2, porque a imagem é suficiente. Mas podemos na mesma utilizar, e em muitos sítios utilizamos a eletromiografia de superfície. Portanto, vamos ter a pressão intravesical, a pressão intraabdominal, a pressão de trúsor, o fluxo, a eletromiografia e fluoroscopia é o método de imagem mais convencionalmente utilizado. Portanto, nós vamos utilizar, se utilizarmos fluoroscopia, utilizamos radiação ionizante. Portanto, não é uma radiação assim tão inócua, não é? A radiação ionizante é preciso utilizá-la com um peso, regra e medida. Vamos já falar sobre o princípio ALARA. Também é possível fazer videoaerodinâmica com ultrassom, através da ultrassonografia, muito menos usada, era isso que eu queria dizer, e muito mais difícil avaliar, porque a posição da sonda do ecógrafo tem que ir alternando entre coronal e sagital para ser possível visualizar a tridimensionalidade e não nos permite observar numa única imagem toda a estrutura na totalidade e o trato urinário superior, enquanto que na fluoroscopia eu consigo ver a bexiga e os rins em simultâneo, com a ecografia é impossível. A gente chama videoaerodinâmico não porque faça um vídeo, embora hoje em dia já o faz, mas era por causa do suporte magnético em que era registado e ficou com esse nome. Portanto, nós podemos utilizar 2 equipamentos para fazer o vídeo, um arco em C, idealmente é um arco em C porque podemos utilizá-lo na nossa própria unidade, porque é removível, não é? É fácil de transportar, como na imagem que nós vemos aqui na esquerda. Ou então, uma unidade fixa de fluoroscopia integrada, que é o que nós temos aqui na direita. Neste momento, no nosso hospital, nós não temos nenhum arco em C disponível para utilizar na aerodinâmica, então utilizamos uma unidade fixa de fluoroscopia, que por acaso era uma Philips, entretanto passou a ser uma Shimazu, mudou, é nova e faz imagem brutal, eles fazem vídeo, só mesmo na fluoroscopia, imagens com uma definição para estudos gástricos, vasculares e urodinâmicos e da urologia, todos eles, impressionante, é mesmo muito boa, só que pronto, temos um transtorno muito grande de transporte de equipamento para trás e para a frente, outros 500. Então, o que é que nos permite visualizar os estudos videoaerodinâmicos? O colo vesical e uretra e toda a área renal, rim, ureteres, tudo. Qual é o protocolo? Ele não está perfeitamente definido, o protocolo da videoaerodinâmica, mas o ideal seria uma imagem a cada 100 mililitros ou 100 centímetros cúbicos de solução infundida. Neste caso, nós não infundimos soro ou água, é soro ou água, desculpem, com contraste diluído, e neste caso utilizamos um contraste iodado, 50-50 mais ou menos. Então, durante o enchimento deveríamos de fazer um
plano centrado no pubis, ou seja, centrado na pelve, o que a gente chama de um corte de face. E no enchimento é um plano oblíquo, nem sequer é um perfil, porque é oblíquo e deve ser oblíquo do pênis, portanto a posição deveria ser céfalo-caudal, da ampola de intensificação de imagem, que é para permitir ver a abertura do colo, porque vocês têm a bexiga e têm o colo vesical, imaginem formado aqui pelas minhas mãos. O colo vesical não está paralelo com a bexiga, ele está ligeiramente posterior, assim. E isso faz com que seja necessária uma imagem em forma oblíqua. Portanto, durante o enchimento, o protocolo, que não está bem definido, diria que é uma imagem a cada 100 ml infundidos e o esvaziamento de fluoroscopia contínua. Isso é uma enormidade de radiação. Portanto, o que é comumente aceito? Durante o enchimento, fazer-se uma imagem em cada momento-chave ou evento que aconteça, desde que a gente consiga, por exemplo, ver o que é que está a passar na parte superior, ou seja, nos rins e nos ureters, e ver o que se passa na bexiga, não é? Sempre que acontece uma hiperatividade, que há uma diminuição da acomodação, a gente vai checar as duas coisas, mas não estamos constantemente a dar fluoroscopia ao doente, senão fritamos o doente. Portanto, para realizar estes exames... Sim. Mas a professora tinha dito assim, que o esvaziamento era contínuo, mas isso é muita radiação, portanto faz... Eu expliquei-me mal. Durante o enchimento, o único protocolo que existe, que não é bem aceito, é fazer uma imagem de 100 em 100 e no esvaziamento fluoroscopia contínua. É muita radiação. Então, no enchimento, não se faz de 100 em 100, faz sempre que é importante fazer. Pode ser uma vez, pode ser 5 vezes, pode até ser mais do que 100 em 100. É sempre que for importante para aquele doente, mas sempre com o princípio de fazer o menos possível. Durante o esvaziamento, temos que ver o início do esvaziamento para ver o colo a abrir, isso é obrigatório. E às vezes é muita fluoroscopia, efetivamente, mas depois não ficamos todos o esvaziamento a ver, nós vamos controlando pelo urodinâmico como é que está a acontecer o esvaziamento e depois só lá vamos ver se for necessário e vemos no final, percebem? Imaginem um doente que demora 1 minuto a urinar, era 1 minuto inteiro de fluoroscopia, não pode ser, é mesmo muito tempo. Ou imagina que ele está ali 5 minutos para conseguir começar a urinar, é muito tempo. Então a gente no início a fluoroscopia, ficamos atentos ao urodinâmico para ver se a micção começa a acontecer, ou seja, a pressão de abertura, estão a ver? E instruímos o doente para nos avisar quando sentir que está a urinar, nos dizer. E então fazemos aí fluoroscopia contínua durante uns segundos para ver o início da micção e depois só voltamos a fazer fluoroscopia se tivermos interesse em ver algum pormenor específico. Lá pelo meio temos sempre que ir ver para ver se não está a subir ao rim, para não ver se não está a fazer refluxo ativo e no final temos sempre que fazer, mas fluoroscopia contínua é muito raro fazermos, só em casos muito específicos que temos que ver alguma coisa ou então a bexiga até está pouco cheia, vai ser rápido, porque senão é mesmo muita radiação. A radiação absorvida não é perdida, como vocês sabem. Quando nós estamos a estudar um órgão, tecidos moles, a intensidade da radiação é mais alta do que quando se estuda uma estrutura mais densa como o osso, portanto, mais radiação ainda. Como estamos a estudar uma cavidade preenchida por um líquido, que portanto é menos denso, mesmo tendo o contraste, mais radiação estamos a falar. E tecidos que são ocupados por água também absorvem mais radiação, portanto rins e bexiga vão absorver imenso. Pronto, só para terem noção, eu acho que falo disto mais à frente, mas equivale a mais ou menos 100 raios-x do tórax, é uma coisa assim. Portanto, na seleção do doente, é muito importante selecionar os doentes. Primeiro porque estes exames são caríssimos e tem que ser justa a distribuição e o acesso, não é? Porque se não chega para todos, não é? Depois porque é necessário um setting muito específico e montar uma equipa especializada, portanto também não é uma coisa que se possa fazer todos os dias. E depois porque os doentes não beneficiam de um exame destes, todos os doentes, não é? Todos os casos clínicos. Então é necessária uma seleção muito bem cuidada dos doentes. Portanto, o que é necessário para se selecionar bem? Os sintomas têm que estar bem caracterizados. Idealmente tem que ter um urodinâmico prévio, embora existam patologias que podem passar diretamente para o vídeo urodinâmico. Há algumas patologias neurogénicas. Senão tem que ter um urodinâmico prévio, que não foi suficiente para esclarecer uma dúvida e é necessário então um vídeo urodinâmico. Ou então o urodinâmico prévio esclarece a dúvida e aponta para o exame seguinte. Vocês sabem aquela história da plausibilidade dos testes seguintes. Um diário miccional, idealmente, e o doente deve estar instruído quanto à sua participação, porque aqui o doente vai estar numa sala bem mais estranha, rodeado de muito equipamento, e a colaboração é extremamente importante. O exame vai ser numa posição muito provavelmente muito desconfortável,
Por exemplo, a mulher sentada tem que sentar com a perna muito aberta, ou então uma das pernas tem que ser fixa, amarrada a uma estrutura, porque nós estamos a fazer imagem centrada, ou seja, uma face, e se as coxas da mulher, os vastos forem muito grandes, não é? Se ela for gorduchinha, mesmo que não seja, eles vão fazer sobreposição de imagem. Tu estás a ver assim, tens as coxas à frente, então nós temos que afastar, portanto, a posição não é confortável, é muito menos fisiológica que no urodinâmico, portanto, o doente tem que estar ciente do que vai fazer, porque vai passar por um bocado bem mais constrangedor. Claro que tem bata, tem tudo, mas não é tão simples como um urodinâmico. Este exame envolve riscos como o urodinâmico, que é o da cateterização, mas depois tem um risco específico, que é a exposição à radiação ionizante. E então, e também a reação alérgica ao meio de contraste que é utilizado, não é? É muito menos frequente, mas pode acontecer. Para a radiação ionizante deve-se ter sempre presente o princípio OLARA, que é as low as reasonable achievable, ou seja, utilizar a menor radiação, sempre a menor radiação possível para conseguirmos registar o pretendido. Portanto, existem que os estudos videoaerodinâmicos são importantes, já não há dúvida, já não há muitos artigos, vocês podem pesquisar o que quiserem para provar a sua eficácia, a medição da sensibilidade e especificidade, já está postulado, é mais do que sabido que é o teste Gold Standard para disfunções miccionais, não há teste com mais informação, porque está lá tudo, não é? A preocupação agora é com a forma que se usam os estudos e, portanto, vocês vão ver muitos trabalhos que se focam na redução da radiação, proteção da radiação, a radiação nas crianças, a radiação na mulher, a exposição da radiação. Portanto, os artigos mais recentes não são sobre a clínica, nem sobre a importância do teste, nem novas regras para o teste, são todos preocupados com a radiação, porque antigamente a preocupação era ter o melhor teste, ter a informação toda, não deixar escapar nada. Então era radiação quase do início ao fim do exame. Isso é uma coisa gigantesca, não pode ser. Então a preocupação agora é manter o padrão de qualidade, diminuindo a radiação por proteção do doente. Porque estes doentes não fazem só videoaerodinâmicos, não é? Os doentes fazem TACs, fazem raio-x, fazem PETs, fazem montes de exames com radiação. E depois, se nós sabemos que os doentes neurogénicos são aqueles doentes que mais beneficiam de um videoaerodinâmico, mas também são os doentes que mais exames de imagem fazem ao longo da vida para a vigilância das suas doenças, não é? A esclerose múltipla, a Parkinson, o que vocês quiserem. Fazem imensos exames de imagem, não é? E muitos exames, porque assim, nem todas as coisas são monitorizadas com ressonância, certo? Portanto, há muito exame de rotina de vigilância de patologia que é por radiação ionizante, fluoroscopia. Portanto, não há volta a dar. Portanto, as indicações, grosso modo, são por obstrução infravesical, sobretudo a obstrução infravesical primária, ou seja, não é por a próstata estar grande ou ter uma estenose, é o colo que não relaxa, a doença do colo, acontece muito no adulto homem jovem. Bexiga neurogénica é mandatória, incontinência urinária, sobretudo se ela é refratária ao tratamento ou então é consequência de uma cirurgia, e refluxo vésico-uretral. Portanto, os vídeos são a única ferramenta de diagnóstico que consegue documentar os parâmetros dos estudos de pressão-fluxo e ao mesmo tempo localizar uma obstrução funcional do colo vesical e, portanto, são um gold standard e o único teste que permite fazer diagnóstico da obstrução funcional primária, porque a obstrução funcional primária é uma obstrução do colo vesical, é o colo que não abre. O uso de fluoroscopia aumenta a sensibilidade e a especificidade de diagnóstico das disfunções miccionais de 79% para 85%, respectivamente. Ou seja, aumenta a sensibilidade para 79% e a especificidade para 85%. Os vídeos são sofisticados e complexos, não é? Porque exigem mais know-how, uma equipa maior, pluridisciplinar. Normalmente está sempre o urologista responsável pela unidade presente, porque tem que ser o urologista sénior com mais experiência, o técnico da urodinâmica, o técnico da imagem, pelo menos estes 3 elementos estão. Depois estão os nossos estagiários também. E devem ser reservados para casos em que os outros testes urodinâmicos foram ineficazes ou patologias em que a técnica é imprescindível ou indispensável. Os riscos são, o principal é o da exposição à radiação, porque os outros já estão presentes no urodinâmico, não é? Que é o cateterismo. Portanto, nós temos que pesar os riscos e os benefícios e tem que haver mais benefício que risco em relação aqui à radiação. Tem um custo elevado, porque o equipamento que se usa, quer o de urodinâmica, tem que ser muito mais caro do que a urodinâmica convencional, é a diferença entre um equipamento que custa 15.000 euros para um que custa quase 50.000, e depois temos o equipamento de raio-x, que também encarece, não é? Como vocês devem imaginar, o exame. Depois é o tempo dos profissionais
convencionais, porque estes exames demoram muito mais tempo a fazer e demoram muito mais tempo a relatar. E a equipa multidisciplinar, ou seja, vai acabar por envolver mais gente, portanto, é uma equipa mais cara e ocupa uma sala que tem proteção de radiação que podia estar a ser usada para outra coisa, portanto, há custos muito elevados. E a equipa tem que ser treinada, como eu já vos disse, só deve ser realizada em centros de referenciação terciária e centros de referenciação desta área. Em Portugal, até ao ano 2021, só se realizavam estudos videoaerodinâmicos no Hospital de Santo António. Hoje em dia podem ser feitos no Hospital de Santo António e no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, com o Dr. Ricardo Pereira, que iniciou este ano, alargou a unidade deixou de ter uma unidade aerodinâmica convencional e passou a ter também videoaerodinâmica integrada. Há poucas guidelines e, portanto, nós temos que nos apoiar nas que existem para as boas práticas da aerodinâmica, temos que nos apoiar nas guidelines do uso de radiação ionizante da área da imagiologia e ouvir os experts da ICS desta área. Em relação à monitorização aerodinâmica ambulatória, é giríssima, é parecida um bocado com a PH e assim vocês já devem ter dado na motilidade, o equipamento até é muito idêntico. A terminologia aplicada às observações durante a ambulatória deve ser, sempre que possível, consistente com a terminologia usada durante a convencional. Então, como ambulatória, nós podemos definir qualquer teste funcional do trato urinário inferior que utilize predominantemente o preenchimento natural do trato urinário e reproduza a atividade normal do indivíduo. Depois também há urofluxometrias ambulatórias e diários miccionais ambulatórios, mas aqui vamos falar da urodinâmica ambulatória. Portanto, é uma ferramenta muito útil para investigar todas aquelas disfunções urinárias que os resultados forem conclusivos nos estudos convencionais. Por exemplo, imaginem que vocês estão a estudar síndrome da bexiga hiperativa e é aqui que tem especial interesse, ou em incontinências que não se conseguem caracterizar, mas no momento do exame, naquele período tão curto de tempo, vocês não conseguiram registar nada. Então, nós com a urodinâmica ambulatória, que ao contrário do Holter que a pessoa leva para casa, a urodinâmica ambulatória, a pessoa apenas sai do ambiente hospitalar, mas tem que regressar no próprio dia. Sempre que termina um ciclo miccional, tem que urinar no laboratório no fluxómetro. Portanto, o que nós vamos ter é um ciclo, 2 ciclos, o que for necessário para tentar mimetizar. Os estudos urodinâmicos convencionais são uma técnica standard para estudar, então, os lutos, não é? Mas eles podem falhar, ou seja, há aqui é uma variabilidade muito grande. Vocês podem dizer, 19, 44% das vezes tentamos demonstrar uma causa subjacente e ele pode falhar. Varia da causa, não é? Aqui também não estou a dizer que tipo de patologia é. Este estudo também não se versava sobre isso, versava sobre muitas patologias, por isso é que dá este intervalo de valores tão grande. Portanto, o que é que nós temos que perguntar é, durante este teste de curta duração, conseguimos reproduzir os sintomas? Haverá aqui neste teste alguma falha de correlação entre os sintomas reportados pelo doente e os achados? Portanto, estas duas dúvidas podem levar à necessidade de fazermos então um urodinâmico ambulatório. Fazem-se muito poucos urodinâmicos ambulatórios por ano em Portugal. Há países que fazem mais, nós fazemos muito poucos. Fazemos só em casos mesmo muito específicos, porque a urodinâmica convencional tem vindo a esclarecer suficientemente as dúvidas, mas é o único centro que faz urodinâmica ambulatória, é o Santo António, e nós temos essa possibilidade, sempre que nos pedem, nós fazemos urodinâmica ambulatório e utilizamos catéteres air charge, que é mais fácil, mas podemos utilizar fluid field ou microtip, mas nós utilizamos air charge que têm uma boa resposta e não são influenciados pelos artefactos. Portanto, a sensibilidade e especificidade em relação à ambulatória, quando falamos de disfunção ou alteração da micção, são conhecidas, não há estudos que nos digam. E é sobretudo importante em relação à fase de enchimento, portanto ela terá aplicabilidade aonde? Nos lutos de enchimento, nomeadamente, e já vos disse, na bexiga hiperativa, quando nós não conseguimos visualizar no urodinâmico. A principal diferença entre esta técnica e a convencional, em termos técnicos, é o natural filling, ou seja, em vez de estarmos a infundir, a encher a bexiga através de uma bomba com soro ou água destilada, o enchimento é feito pela diurese, não é? Portanto, um teste pode durar 4 horas. Não é? E os doentes estão completamente vestidos durante o teste com a sua própria roupa e a análise é muito mais demorada e dispendiosa, não é? Imaginem que é analisar 4 horas de traçado urodinâmico, não é? É quase como analisar um Holter, só que ainda pior. Portanto, os lutos que a investigação urodinâmica convencional não consegue reproduzir têm então indicação para fazer ambulatória, situações que a convencional pode estar inadequada por alguma questão, imaginem uma criança até, ou uma pessoa que pareça inadequado estar no laboratório, que não seja possível mesmo reproduzir os sintomas no laboratório, a gente já saiba de antemão, algumas disfunções neurogénicas,
e até a avaliação de algumas terapias ou técnicas terapêuticas do trato urinário inferior. Portanto, os dois catéteres mais recomendados são os microtip e os air-filled, embora possa-se utilizar os fluid-filled, não é? Mas os air-filled e o microtip, porque eles permitem que não hajam artefactos em relação ao movimento do doente. O doente pode-se mexer à vontade, que não há um ponto de referência anatómico externo, ou seja, a medição, o transdutor está dentro do catéter e, portanto, sempre que o doente se mexe, o transdutor está à mesma posição que está o doente, não há problema algum. Portanto, a colocação dos catéteres é igual. Temos que dar instruções ao doente para utilizar o equipamento, porque ele vai ter que nos fazer a indicação de determinadas marcas. Aqui nós perdemos o poder, não é? Ou seja, e o controle. O doente é que vai fazer uma série de marcas e, portanto, nós não podemos controlar isso. Só quando o doente regressa é que nós conseguimos ver, porque estes equipamentos ainda não permitem a telemetria, de estarmos a ver em tempo real, não é? Na verdade, eles como são ligados por Bluetooth, se o doente estiver suficientemente perto eu consigo ver, mas tem que estar a 100 metros do equipamento de leitura e portanto isso não é muito viável, não é? Quando estamos a falar de um ambulatório ele pode querer ir ao bar, pode querer ir ao shopping, ali junto ao hospital e está à vontade para o fazer, então perdemos a conexão. Quando ele se aproxima voltamos a ter. Ou então podemos passar os dados por cabo, tudo funciona, é como em todos os equipamentos que vocês lidam das outras áreas. Portanto, há muitas informações adicionais que devem ser registadas durante a investigação e há fenómenos que é o próprio doente então que vai fazer a marcação dos eventos. O início das micções voluntárias, a cessação de micções voluntárias, episódios de urgência, vocês veem aqui, olha, isto foi fazer xixi, perdeu urina, está a caminhar ou a fazer exercício, tem urgência e foi beber. Então, sempre que inicia qualquer uma das atividades, tem que clicar. Imagina, vai caminhar, clica, senta, volta a clicar. E então, depois no gráfico vai ficar o início do movimento e o fim do movimento. O mesmo para a urgência, só pressiona uma vez, mas beber e urinar tem que assinalar o início e o fim. Se foram feitas manobras provocativas, também deve ser assinalado o momento, tempo e volume de ingestão de líquidos, tempo e volume urinado, tal e volume 2 vezes, momento da troca do pensinho, pois há determinadas coisas que não é preciso registar, não é possível registar no equipamento, então o doente tem um flowchart, um diário, em que pode ser personalizado para aquela questão específica, como por exemplo isto a troca da proteção, ou a manobra provocativa, pronto, o que for. O equipamento tem horas, como vocês podem ver, e portanto o doente consegue facilmente assinalar no papel também a hora em que foi fazer uma coisa qualquer, ou que mudou o pensinho, não é? E portanto nós depois conseguimos colocar essa marca através desta ferramenta que está sincronizada com o relógio, não é? Portanto, quais são as advertências que o doente tem que ter? Roupa confortável, não vai vir de vestido nem de calças muito justas, senão não conseguimos, não é? Bexiga cheia, para o início do exame, porque deve sempre urinar antes de começar o exame, ter o intestino limpo, que não existe evidência específica, não existe uma evidência específica para fazer uso de antibiótico tal como no urodinâmico, a evidência é a mesma. Também não existe evidência específica para o uso de laxante ou qualquer outra coisa para limpar o intestino, porque isso pode trazer desconforto abdominal e por isso prejudicar o exame, porque vai alterar as pressões intra-abdominais. Portanto, o intestino limpo é fazer uma dieta mais cuidada ou então um microlaxe na véspera e chega. Instruir o doente então para o uso do comando, como é que se registram os eventos e o diário manual se existir essa necessidade. E deve ser disponibilizado um folheto explicativo do exame e as suas etapas antes do doente realizar o exame, ele já deve ter acesso a esta informação. Então, deve realizar previamente uma urofluxometria, e aqui tem um erro, não é ROM, é RPM, desculpem, que é o que faz, por isso é que ele tem que vir de bexiga cheia, não é? Chega à unidade, urina, normalmente no fluxómetro, é avaliado o resíduo pós-miccional, é feito um teste de pesquisa de infecção urinária do combur, porque embora não exista evidência da necessidade de utilizar antibiótico, há uma noção empírica de que este exame terá mais probabilidades de desenvolver uma infecção urinária do que um urodinâmico convencional, porque é mais longo, ou seja, o catéter está lá mais tempo, também permite que as bactérias subam pelo catéter até à bexiga, não é? Há mais oportunidade. Embora não exista evidência científica, por isso é que está atrás escrito que não há evidência, porque não existe. Portanto, aplica-se a mesma da urodinâmica.
Então, a técnica, em relação à técnica, é mandatório verificar se o doente compreende todas as instruções e se tem cognição suficiente para cumprir os registros. Portanto, tal como a convencional, tem que se colocar os catéteres vesical e abdominal, preferencialmente reta, bexiga reto, e eu nunca vi ambulatórios feitos em outras cavidades, ou seja, pessoas que, não têm, que têm uretra encerrada ou que têm o reto encerrado, até porque deve ser muito difícil a colocação dos catéteres air charged e a sua fixação por um período tão longo de tempo. Mas também nunca nos aconteceu de termos um pedido de um doente nessas circunstâncias. Depois, imaginem que um dia isso acontece, terá que ser levado ao coordenador para ele decidir se o doente pode fazer exame ou não, se é aceito ou não. Eu acho que vale sempre a pena tentar. Depois, usar catéteres microtipo ou airfields, eles devem ser zerados à pressão atmosférica antes da sua inserção, portanto, não há valor de referência anatómica, o catéter é zerado simplesmente. Eles têm que ser mesmo muito bem fixos junto ao meato e pela extensão até chegarem aqui à zona da cintura, por onde vão sair e depois vão ligar ao equipamento de registro. Fazem-se os testes de controle de qualidade, tal como no convencional, não é? A tosse, tudo direitinho antes do registro, de iniciarmos a gravação do registro e depois então iniciamos. É dada a instrução ao doente para beber cerca de 200, 400 ml de água, nós para facilitar dizemos logo para beber meio litro, pronto. Se a ingestão de líquidos estiver contraindicada, imaginem que é uma pessoa que tem uma insuficiência renal ou que há aqui alguma questão, então o que nós fazemos é prolongarmos o tempo da ambulatória de forma a pessoa ter a sua diurese necessária, não é? Sem ingestão forçada. Então, o doente é instruído para registrar urgência, episódios de incontinência, dor, início e fim das micções voluntárias, momento e volume da ingestão hídrica, tudo direitinho. Registrar atividade e manobras que habitualmente provocam sintomas como, por exemplo, beber, correr, levantar peso, lavar as mãos, tossir, isto tem que ser registado no papel, só o caminhar é que está já pré-definido no equipamento. Quando estiver com vontade de urinar, deve retornar para o laboratório para o registro de pressão-fluxo. Retornar sempre que um dos catéteres se deslocar ou sair ou sentir dor ou algum desconforto. Portanto, a primeira coisa que a gente faz na análise é verificar a qualidade do sinal e controle de qualidade antes de qualquer avaliação. Não vale a pena estar a avaliar se depois imaginem que a gente tem que rejeitar o exame por ele não estar válido, por não ter qualidade. A seguir ao registro, temos de discutir os achados com o doente, no sentido de se foi representativo, o que é que aconteceu aqui e ali, pronto, para podermos, imaginem que nós fazemos uma observação grosseira do traçado junto com o doente para tentar compreender determinadas questões que possam surgir no traçado se estavam relacionadas com algum evento que o doente fez e gerir esta opinião do doente, não é? Retirar informação daí também, muito importante, para que isto faça, ou melhor, que tenha como conclusão evitar a repetição das provas e visitas ao laboratório. Portanto, o relatório de um ambulatório é muito idêntico ao convencional, mas tem algumas particularidades, porque nós devemos incluir a duração planeada da gravação e a duração real da gravação. A especificação do dispositivo, pronto, o fabricante, essas coisas, taxas de amostragem, botões de eventos, pronto, isto é óbvio, né? A descrição do equipamento. Depois o resto é igual à aerodinâmica, tipo de catéter, transdutor, localização, via, método ou dispositivo de detecção de perdas, se for o caso, porque há dispositivos de detecção de perdas automáticas, não temos. Protocolo para a diurese, não é? Porque pode existir, ou seja, se ingeriu meio litro, não é? O que foi, volume de tempo do líquido ingerido durante o teste, volume e tempo. Devem incluir a taxa de enchimento, não é? Temos que calcular tempo médio e volume para qualquer enchimento retrógrado ou durante o ambulatório, eventos registados nos marcadores do diário ou eletrónico, a atividade do TRUSER, pois isto já é a análise, né, propriamente dita. A análise de pressão-fluxo, de acordo com os padrões da ICS, todas as manobras provocativas empregadas durante o teste e se tiver algum efeito na sintomatologia, ou seja, em todas as manobras, se existiu, né, a gente vai verificar a manobra uma a uma e depois, se existir consequência fisiológica, imaginem que vocês estão a testar a hiperatividade e numa das manobras existiu hiperatividade, portanto nós sabemos que aquela hiperatividade foi provocada por aquela manobra, isto tem que estar descrito no relatório, se a hiperatividade é provocada ou espontânea e como é que foi provocada e quando, a que nível de enchimento, tudo descritivo. A apresentação das curvas urodinâmicas deve incluir sempre a identificação do canal e as unidades de medida e isso é igualzinho ao urodinâmico. Portanto, quais são as contraindicações? A dificuldade de mobilidade do doente, porque o facto de ter o equipamento, mais os catéteres todos enfiados, todo colado, mais o equipamento pendurado ao pescoço, pode ainda dificultar mais as coisas. Um déficit cognitivo ou incapacidade de seguir instruções, e estas são
contraindicações relativas, porque ainda assim é possível fazer, porque quem tem um déficit cognitivo pode ter um cuidador e quem tem dificuldade de mobilidade pode ainda assim fazer o exame, ainda que não possa fazer muitas manobras provocativas, como levantar-se, subir e descer escadas, caminhar muito tempo, não é? Quais são as contraindicações absolutas e que têm que ser tratadas antes do teste, ou então não é possível fazer? É uma obstipação severa e uma infecção urinária. Agora vamos ver um vídeo. E uma infecção urinária recorrente. Se não tiverem som, digam, está bem? Conseguem ouvir? Não tem importância, por acaso. Mas... Não, não. Tu também não tem importância. Dá para ouvir. Consegues ouvir? Muito baixinho, mas dá. Deixa eu ver. Dá para ver, sim. Ambulância? Dá, Isto é um Vou vídeo ver se comercial do Luna, que é o aparelho, só para vocês perceberem como funciona. Um momento de relax. A senhora a chegar ao consultório. A bexiga está só um bocadinho cheia, como podem ver. Reparem como é que se põem os catetas. É genial. O vídeo é da Holanda, portanto. Tem moinhos e vacas. E tulipas, pronto. Já está a ficar com muita vontade, coitadinha. Sim. Quando começa e quando acaba de beber. Olha, mijou. Tadinha. Até ficou corada. Mas este vídeo ajuda a explicar aos doentes. Já viram como ela faz xixi bem vestida? Genial. Pode ser um buraquinho que ela tem nas calças. Deve Não ser. sei como É fazer. genial. E agora ele a tirar os catéteres? É brutal. Vai fazer o ecógrafo depois, claro. Coitadinho, o senhor doutor não tem olhos. Custa-me sempre ver este vídeo. Pronto, e agora o senhor doutor vai perder anos da sua vida a fazer a análise. Oh, tem bexiga hiperativa, coitadinha. Pronto. Professor, não percebeu o que o André perguntou ao quarto, portanto também não percebi essa resposta. Então Não perguntem-me outra vez.
que é que o André me pergunta? Ah, sim, no diário, mas é no digital, não é no papel, não é necessário. No diário digital tinha o símbolo de uma chávena no equipamento, no Luna. Então, quando começa a beber, clica e depois, quando termina de beber, volta a clicar. Então, depois tu no traçado vais ter o início e o fim da ingestão de líquidos. Sempre que acontecer, imagina, ela pode fazer isso agora, daqui a 10 minutos outra vez, não é? Não tem que beber meio litro de uma Sim, vez, sim, não há sim. sentada, não é? Sim. É, os eventos que têm que marcar início e fim é o beber, o caminhar, e a micção espontânea. Depois, as perdas e a urgência é só uma marca. Pronto, então até deu para dar tudo. Próxima aula acho que é pediatria, para aí, qualquer coisa assim do género. Depois fica a aguardar a revisão, a possibilidade de remarcarmos a aula.